Uma saudação amiga a você, colega, você ouvinte, você amigo das nossas redes sociais. É o professor Rodrigo Chaves, uma vez mais, conversando com vocês sobre contabilidade, sobre ciência. O tema breve da nossa pequena aula de hoje é um tema que a gente já estava para gravar há um tempo e não tivemos tempo. É sobre a questão de normas. Qual que é a diferença entre uma lei contábil e uma norma contábil? Ou qual que seria a diferença da lei do Estado com a norma de contabilidade, ou de uma lei de Estado e a norma, e a lei científica contábil? Então, para embasar, nós fizemos um livro recente, que foi publicado recentemente, sobre a questão da estrutura conceitual, que é muito confundida também com a estrutura normativa política, e um livro que trata da questão da norma como conhecimento geral, né? Pois bem, eu vou usar mais esse livro para embasar os meus argumentos. Primeiro, nós vamos entender uma coisa, né? Toda estrutura teórica que existe em matéria de contabilidade, ela só consegue se fazer por meio do conceito. O conceito, como eu digo aqui no livro, ele nada mais é que o nous, ou seja, a ideia, o elemento mínimo teórico espiritual, o qual procede ou se forma num enunciado. O que enunciado é? A fórmula que permite a exposição do conceito. Então, quando a gente fala enunciados, e quando nós falamos assim, houve o anúncio de algo, nós estamos dispondo o conceito daquela coisa. A gente fala a coisa como objeto do conceito. Pode ser um fenômeno, pode ser um elemento qualquer da natureza, um elemento espiritual. Toda a forma teórica, ou todo o meio de expor a teoria, só é possível por forma de conceito. Até se você for fazer um axioma, você descobrir uma lei, você descobrir um princípio, você refazer uma teoria, você só faz por meio de conceitos. Tanto é que o professor Lopes tinha uma classificação muito importante, que eu falo muito nesse livro, que a teoria pode ser definida como um conjunto de conceitos. O conceito é a parte mínima teórica, né? Então, isso aí para nós entendermos muito bem. E é bom nós entendermos a questão do princípio, né? O princípio, como eu digo aqui no livro, na página 32, é o primeiro, a origem, o ponto de início, a base, o ponto de partida, o gênesis, os fundamentos de qualquer coisa, ou das coisas. Isto é, o ad rem, coisa da coisa para a coisa. Então, o princípio seria o conceito primário, ou conceito forte, conceito fundamental, que formula uma ciência, certo? Então, isso é um ponto de vista que nós devemos entender. E aí nós entramos na questão de norma. O que é uma norma contábil? Norma contábil, hoje você tem duas acepções, né, de uma norma contábil. Quando você fala da contabilidade como ciência, se você pegar uma lei científica, o que é uma lei científica? É uma constante. Então, por exemplo, a água, ela vira vapor numa determinada quantidade de ebulição, ela congela numa determinada temperatura e ela fica natural em outra temperatura. E são leis constantes, que vale na Rússia, vale nos Estados Unidos, vale no Brasil e assim por diante. Essas leis constantes existem em quaisquer ciências, até as empíricas. Nós, geralmente, da doutrina neopatrimonialista, usamos o termo empírico para classificar algo abaixo do experimental, apesar que se confunde muito. O experimental que nós falamos, a contabilidade da ciência experimental, quer dizer, ela faz uma série de cálculos para chegar numa constante. É o conceito superior. Quando a gente fala empírico, a gente está dizendo um conhecimento que seria abaixo do científico, conhecimento vulgar. O Lopes usava muito esse termo, grande mestre, né?
Pois bem, então quando a ciência ela regula os seus princípios, ou melhor dizendo, ela estabelece os seus princípios e tem já os enunciados dos conceitos fortes pronto, numa estrutura conceitual, ou seja, já num resumo, numa síntese, você tem aquele que nós chamamos de norma. A teoria, ou a lei, melhor dizendo, é a normatização dos fenômenos, ou da constante dos fenômenos, tal qual os comportamentos revelam a inteligência humana. Isso é uma norma científica, é o tratamento que eu falo muito na obra Normas e Conhecimento Científico. Você percebeu o que é a contabilidade? Ela é uma ciência facta? Sim. Ou seja, ela tem um conjunto de normas, de regras gerais, intrínsecas ao seu conhecimento, que estabelecem toda a forma de entendimento do seu objeto. Por exemplo, uma norma geral da contabilidade, uma lei geral. Quando os estoques e os créditos aumentam, a tendência da liquidez potencial é aumentar também. É uma lei geral, né? O crescimento do custo de produção, juntamente com o aumento de unidades produzidas, reduz o custo geral da produção. É uma outra lei geral, né? O custo variável aumenta com cada unidade produzida e o custo fixo reduz a cada unidade produzida. É uma lei geral também da contabilidade, né? Quando o imobilizado do capital ou a imobilização do capital aumenta de certa maneira a reduzir-se a capacidade circulatória, há uma tendência de queda de liquidez e, claro, uma possibilidade de endividamento do empreendimento. É uma outra lei geral. Então, quando a gente fala norma de conhecimento, ou seja, as regras que vêm do saber contábil, eu estou trabalhando exatamente as leis científicas da contabilidade, tá certo? Que é diferente de uma norma que provém do Instituto Político Profissional. A norma do Instituto Político Profissional, efenizado, seria a norma, por exemplo, pode ser a norma de uma convenção contábil, a norma de um grupo, o conselho de contabilidade, por exemplo, a norma de um sindicato de contabilidade, a norma de associação de contabilidade. Essas normas são normas político-institucionais. Há um critério político nisso. O que isso quer dizer? Que às vezes aquilo é votado. Quando elas vêm derivadas diretamente dos livros, nós dizemos que as normas são adequadas, são técnicas, são diretamente das bases doutrinárias, não só do livro, mas das inteligências, né? Então, se vamos supor, se um instituto de contabilidade cria uma série de normas com base nas obras do Hilário Franco, do Arthur Lopes Sá, Vitinho de Somaz, Alberto Sequerelli, Jaime Lopes Amorim, essas normas têm base nas leis, nos enunciados que essas inteligências fizeram, então são normas perfeitas. Só que há uma classificação que o professor Lopes Sá, que foi o primeiro a escrever sobre normas no Brasil, que ele fala e faz muito bem, né? Ele comenta o seguinte na sua obra, que eu cito aqui, ó. Uma norma ou um princípio contábil, vamos dizer assim, conforme nós entendemos no sentido normativo, ela deve se inspirar primeiramente na filosofia científica. Segundo elemento, na linha doutrinária definida de contabilidade. Terceiro, na forma experimental do pensamento teórico. Quarto, na adaptação de contingências. Ela tem que ser invariável. Quinto, dos critérios de coerência capazes de conciliar a verdade com os objetivos de prática. Então, essa classificação, que é perfeitíssima, considero a classificação maravilhosa, que eu uso no livro, que ele fala com relação aos princípios, pode se adequar, logicamente, às normas. Então, quando você pega, por exemplo, o conhecimento no seu conjunto de leis, eu posso dizer que há norma de conhecimento, porque a lei do conhecimento é uma constante, ou seja, é uma normal. Nessa normalização, eu tenho a normatização, que é a parte normal da ciência, a evidência
tá certo? Que no caso poderia ser, ou melhor dizendo, é os axiomas, né? A fundamentação, a parte anapodítica, que nós chamamos, que é os princípios, e a parte fenomenológica comportamental, que são as leis. É uma trindade, tal como você tem a trindade divina, você tem a trindade científica. Na parte da lógica maior, vamos dizer assim, do conhecimento contábil, apesar que tem elementos também de lógica menor a questão de lei. Mas não vamos entrar agora nessa polêmica. Pois bem, aí há uma confusão dessa parte normativa do conhecimento, que é a parte natural, com a parte política. Se você pegar, por exemplo, a confusão é a seguinte: os grupos reguladores de norma fazem alguns tipos de regras. Então, a diferença básica é a seguinte: a norma político-institucional é uma regra votada ou concluída por uma série de profissionais ou por um grupo institucional, né, para regular elementos empíricos ou elementos ligados ao contexto. Então, essa norma ela é variável. Você tem norma profissional do Brasil, do Peru, da Argentina, da Bolívia, da Espanha, assim por diante. Ela é diferente da parte normativa científica. Ela pode ter uma coalizão quando ela é embasada na parte científica. Ela respeita os axiomas, princípios e leis da contabilidade, como eu falo no livro. No momento que ela tem um divórcio, ou seja, aquelas pessoas que votam a norma, elas não estão nem aí para o que foi consagrado ciência, você tem um problema de efeito da norma. É o caso, por exemplo, da normatização internacional. Ela não tem um embasamento claro no que nós entendemos já como consagração científica. Elas são votadas necessariamente. Então, por exemplo, quando você fala de uma norma de provisão, que fala que pode ser, não é, depois fala que é, e mistura aquilo tudo, você necessariamente você cria uma insegurança contábil. Você tem insegurança jurídica, você tem insegurança contábil. Tá certo? E nessa insegurança contábil, quem aplica uma norma político-institucional fora da base doutrinária, o efeito dela na informação é o resultado de uma fraude contábil. Porque os princípios de contabilidade, as normas científicas da contabilidade, elas servem para produzir um conhecimento seguro do comportamento patrimonial, tal qual do registro das informações. Se a norma política ela está fora desse critério gnoseológico, ou criteriológico, consequentemente, ela vai ser empírica, abaixo da ciência. Ela vai ser vulgar. E o resultado disso não é outro senão a informação fraudulenta. E tem vários casos, por exemplo, a questão do arrendamento, que não é ativo, você julgar no ativo está errado. A questão de você misturar capital social com capital de terceiros, né? A questão de você já ter depreciações, você joga mais perdas de avaliação do ativo. Então, nós dizemos em ciência, questões que são de areia movediça, que não tem consagração na ciência. Se não há base na ciência, vira um conceito vazio. Como é que você vai aplicar numa padaria, por exemplo, perdas de ativo econômico? Não tem como você fazer isso, né? É um negócio que não vale nem a pena. Você fazer uma empresa grande, que é obrigada a fazer, ainda tem a questão do custo-benefício. Agora, você fazendo uma empresa que você cobra um honorário para escriturar, não tem condições de negócio desse. E outra coisa, o ativo ele é contabilizado pelos fatos. O fato vem de feito. Aquilo que aconteceu. Não aquilo que eu acho que vai acontecer, ou da expectativa dele. Aí está a diferença do sistema político internacional, normativo, do sistema científico. A ciência tem que ter relação com os fatos reais. A contabilidade tem que registrar os fatos que aconteceram.
Quando eu registro fatos hipotéticos, é o orçamento, é a previsão, ou seja, os cálculos de tendência, os cálculos de previsibilidade, assim por diante. Eu não posso achar que o orçamento é igual a um balanço. Aí há uma falha muito grande. E esse é o problema que nós temos hoje em matéria contabilística, que eles misturam elementos que podem acontecer com elementos que no balanço era para ser registrado pelo que aconteceu. Fora a confusão mental, né? Como disse, você pega uma norma, ela fala assim, essa norma se aplica assim, mas essa norma também não se aplica dessa forma. Então, quer dizer, um português expletivo, o português pleonástico, que mistura metonímia com objeto direto, com mero sinônimo, então, quer dizer, faz aquela mistureba toda e você não sabe o que está certo ou não. Junto a isso, você tem uma diferença. O que é uma lei científica em contabilidade? Vamos entender aqui. As leis têm um efeito dos princípios, porque os princípios são invariáveis. As leis, elas têm uma invariabilidade de acordo com o comportamento do fato. Tá certo? Apesar que você pode ter leis também de registro, pode ter leis, quer dizer, tem um aspecto de variabilidade. Só que as leis geralmente são feitas para achar constantes de fenômenos. Esse é o objeto de uma lei científica, né? A fórmula é parecida, mas a forma tem que privilegiar a constante. Essas regras de causa e efeito, aí está a questão. A lei geralmente é de uma causa e de um efeito. Se eu aumento o imobilizado, qual que é o efeito disso? Ou então eu relaciono dois elementos diferentes, mas integrados no patrimônio, igual aconteceu com alunos meus, né? Qual que é a relação da imobilização com o endividamento? Aí nós percebemos que a imobilização no curto prazo, ela aumentou o endividamento e no longo prazo, ela aumentou a rentabilidade. Então nós concluímos o seguinte, que a imobilização, quando ela é excessiva, ou ela tem uma determinada quantidade, ela no primeiro impacto aumenta o endividamento, mas depois ela aumenta a rentabilidade. Ela atenua o efeito de capital de terceiros. É uma lei específica criada numa experiência, né? Então, são regras de causa e efeito passíveis de experimentação. Você pode criar uma constante, pode criar outra, pode corrigir e assim por diante. O princípio é uma lei, mas uma lei não é um princípio necessariamente. Porque o princípio é uma lei não sujeita a contradição. Agora, a lei experimental, ela pode ter um elemento de falha. Ou melhor dizendo, um elemento de imperfeição. Quando eu digo, por exemplo, né, o aumento de fundo de reintegração ligado ao imobilizado, né, ele gera também um aumento de custo de reposição, tem uma parte variável. Agora, como é que isso se dá? Se eu colocar, por exemplo, percentuais, então se eu disser, vamos imaginar, que o crédito ou o fluxo de caixa impacta para menos, né, eu posso ter elementos mais analíticos. Quer dizer, o fluxo de caixa impacta para menos quando a temporalidade é assim. Ou o fluxo de caixa não impacta nada quando a rentabilidade é desse jeito. Então, quer dizer, eu tenho uma série de variáveis que elas vão se ajustar naquela lei. Ou vou criando a lei de acordo com a necessidade da experiência, né? O princípio, por sua vez, é uma lei axiomática. Eu vou falar axiomática é uma lei digna, uma lei não sujeita a contradição evidente. Ele não precisa de ser experimentado, como eu digo no livro, né? As leis derivadas dos princípios são constantes e variáveis. Você faz uma lei com base no princípio, uma lei teórica, ela não tem como errar. Só que se você entrar na questão da regra específica, você pode melhorar, ou retificar, ou experimentar mais leis, né? As leis do conceito filosófico são regras eternas e gerais, dizia o mestre Lopes Sá. Então, uma lei seria isso, uma regra, uma norma eterna e geral. A lei admite uma determinação. A lei tem que ser. A lei, mesmo se você considera a probabilidade, você tem que achar um elemento de identidade naquela lei. Agora, o único problema é a questão da experimentação, é o que eu falo na obra. Só que aí está a questão, gente.
E qual que é a diferença da lei contábil com a lei do Estado? A lei do Estado é uma regra político-estatal, jurídica, com base em elementos da empresa, da família, da sociedade civil, etc. Essa lei do Estado é uma aplicação formal, ou seja, o balanço, uma nota explicativa, o formato, pode ter que seguir a lei formal. Essa lei formal, que ela se transforma em contábil, ela não é a lei essencial, ou seja, não é essa lei que eu estou dizendo aqui. A lei de experiência de causa e efeito dos fenômenos patrimoniais, ou a lei derivada dos princípios ligados aos conceitos e à teoria da contabilidade. Então a diferença é essa. A lei do Estado, ela formula elementos políticos institucionais com base jurídica que podem incutir ao patrimônio, e a lei científica, ela é uma experiência interna, intrínseca, gnoseológica, metódica, metodológica, sobre os fenômenos patrimoniais ou sobre o próprio conhecimento contábil, com a intenção de criar normas naturais, gnoseológicas, desse mesmo conhecimento contábil. Então, aí é uma distinção muito grande. Em resumo, né? Normas de conhecimento, normas de saber, são o conjunto invariável, experimental, do conhecimento, né? Da ciência, scientia facta, scientia infiere, ou seja, a ciência que está feita, a ciência que se vai fazer. Geralmente são três: axiomas, princípios e leis. Essa trindade aí. Seria uma lógica maior. Normas político-profissionais são normas votadas ou concluídas em institutos contábeis, políticos ou institutos classistas. Podem ser perfeitas, podem ser deficientes de acordo com o embasamento. Como as normas internacionais são quase todas deficientes na questão da formatação do balanço. Elas misturam muito o critério. São regras empíricas. Regras, por exemplo, igual, por exemplo, anular contas de compensação. Isso destruiu o princípio, né, dos fenômenos potenciais, ao menos dos fenômenos extrapatrimoniais. Então, é uma usinada prática. Por outro lado, a lei do Estado, jurídica, estatal, é a forma de direito, dentro do critério de poder do Estado, para formar até diversos elementos que podem ser aplicados à tributação, à contabilidade, também à auditoria, assim por diante, às empresas, aos balanços e por aí vai. E a lei científica é uma regra eterna geral, uma norma eterna geral, envolvida a experimentação, que tenta relevar, enfatizar, destacar as causas e efeitos, né, alcantilados na experiência, de acordo com o efeito dos princípios ou de acordo com a produção ou producente das experiências contábeis, matemáticas, né, reais, ou mesmo de comparações em série ou em tempo. Tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus aí.